E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Tadashi. A gente veio, né, para mais um módulo aqui de SolidWorks, né, da nossa capacitação de forma assíncrona. Então, espero que vocês já tenham assistido os módulos anteriores, porque ajuda bastante. A gente está trabalhando de forma bem sequencial. Então, para que você entenda certinho quais vão ser as ferramentas que a gente vai utilizar na aula de hoje, é importante que você tenha assistido os outros. Então, se você não fez, sugiro que você dê uma passadinha, né, pela ementa para analisar se você já se sente seguro com relação aos recursos que foram utilizados anteriormente, para que a gente consiga utilizar, né, de uma forma um pouco mais ágil na capacitação de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, na peça que a gente vai tratar, a gente vai falar um pouquinho sobre assistente de perfuração, que foi algo que vocês já analisaram com o Novac, né, no módulo 2. Então, hoje a gente vai utilizar da nossa chapa guia. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela e falar um pouquinho mais sobre essa peça, né, que é uma peça dentro do projeto do Torninho Paralelo, que a gente já conhece muito bem. Só um momento. Então, compartilhar minha tela agora. Show. E agora, né, a peça que a gente vai tratar dentro do projeto do Torninho Paralelo ainda é justamente a chapa guia, né, que é o nosso aqui número 6. Então, ela é uma peça, né, em aço 1020. E ela é uma peça que ela vai ser muito boa para a gente utilizar dos recursos de padrão linear, né? Então, a gente percebe aqui que ela é uma peça que tem uma série de furos, né, que estão em dimensões muito semelhantes, né? Então, eles estão aqui espaçados em 37, por exemplo, né, nesses furos do meio. E com isso, a gente percebe que é muito mais fácil que a gente utilize desses recursos, né? O que o padrão linear, né, quando a gente comenta dessa forma, o que ele remete a você? Justamente isso, né? A gente vai pegar um recurso que a gente utilizou, alguma ferramenta, né, alguma extrusão, algum corte, algum assistente de perfuração que a gente utilizou, e a gente vai usar um padrão, vai utilizar ele como um padrão para poder fazer esse recurso de novo, né, algumas outras vezes, e isso vai economizar algumas etapas, né. Então, por exemplo, dentro dessa peça, eu poderia chegar e perfurar, né, aqui as 8 vezes esses furos que estão aqui, mas não é a forma mais inteligente da gente fazer, não é a forma mais apropriada, porque a gente consegue utilizar o recurso de padrão linear para poder economizar algumas etapas e, novamente, né, sempre pensando em economizar etapas e otimizar assim dessa forma, evitando que a gente tenha algum problema, né, evitando que a gente tenha assim possíveis alterações na peça, né, no futuro. Então, essa aqui é a peça que a gente vai abordar, e para isso, né, é bem importante que a gente já esteja com o nosso SolidWorks aberto. E essa, né, de novo, é a interface inicial. Talvez quando vocês abram, esteja numa interface diferente assim, mas novamente, né, a gente vai colocar em novo e selecionar parte, né, que seria a configuração de peça que a gente gostaria de utilizar. Então, a gente vai abrir as configurações. O SolidWorks pode demorar um pouquinho mesmo, mas é bem normal. E quando ele carregar, a gente vai começar a ver as configurações iniciais do SolidWorks, né, que a gente já está um pouco mais familiarizado agora, né, a gente estando no módulo 3. Então, a gente consegue, né, clicar, por exemplo, no Ctrl 7 para deixar na nossa vista isométrica, e aqui parte da gente analisar um pouco, né, qual vai ser a dimensão, né, qual que vai ser o plano em que a gente vai utilizar. Então, aqui é interessante que a gente perceba, né, qual é o plano que a gente tá observando. Então, qual é a nossa vista frontal, né, seria essa aqui, e essa aqui é uma vista superior, né, então a gente consegue perceber que a gente está observando da peça por baixo, por quê? Percebam aqui, né, eu vou dar até um zoomzinho para a gente conseguir observar melhor, que esse furo, ele tem um rebaixo, né, um furo com rebaixo que a gente fala, então nele entraria o parafuso, e o parafuso ele ficaria ali rente, né, à própria plataforma, então a cabeça dele ficaria aqui dentro. Então, por conta disso, a gente consegue ver duas bordas. Percebam, essa aqui é a borda, né, essa aqui é a linha circular que a gente veria desse furo aqui, né, tipo dessa parte maior mesmo, desse diâmetro maior. E esse círculo interno que a gente está vendo, né, que está em linha definida, então significa que a gente está vendo de fato essa dimensão, é justamente esse furo interno aqui. Então, isso mostra que a gente está observando da peça como se a gente pegasse ela e a gente virasse ela para cá, né? Então, a gente está vendo como se a gente estivesse olhando a peça por baixo, né? Por isso que ela é uma vista superior.
Então, aqui, a gente vai pegar e a gente vai começar a desenhar, né, para onde vocês acham que é um pouco mais intuitivo da gente desenhar. A gente fazer, né, um retângulo aqui de 4 por 130 e extrudar ele 40, ou a gente fazer um retângulo, né, de 130 por 40 e extrudar ele 4. O que, que vocês acham que é melhor? Nesse caso específico, nessa peça, não tem tantas diferenças, mas para a gente estar um pouco mais familiarizado a utilizar planos diferentes, né? Na outra peça a gente utilizou bastante do plano frontal e do plano direito, então nessa aqui eu vou utilizar do plano superior para poder desenhar nessas dimensões de 130 por 40, beleza? Então a gente vai abrir aqui, a gente já clicou, né, no Ctrl 7 para a nossa vista isométrica, eu vou abrir no Sketch, né, que seria o nosso esboço, e vou clicar em esboço, e eu vou selecionar o plano superior, né, que é esse plano que está aqui. E agora eu estou, né, com o esboço no plano superior aberto. Então o plano ele desapareceu, isso mostra que... e esses dois simbolozinhos, né, de deixar o esboço e cancelar, mostra que a gente está com esse esboço em aberto, né? A gente consegue perceber aqui também na árvore que está esboço 1 em aberto. Com isso, a gente vai pegar e vamos fazer um retângulo mesmo, né? Como ele é um retângulo simples, né, não tem nenhum problema, a gente vai utilizar dele. E aqui a gente tem várias opções de retângulo, né? Imagino que vocês tenham visto isso em alguma outra capacitação, mas, novamente, né, a gente pode colocar um retângulo em que a gente seleciona uma borda e a outra. Vou clicar aqui em... Deixa eu só apagar tudo isso aqui. A gente pode selecionar, né, três lados para poder fazer o triângulo. Então, aqui, o retângulo, né, ele já fica bem definido. Então, vou apagar ele de novo. Mas, nesse caso, o que é mais interessante da gente utilizar é o retângulo em que a gente seleciona o centro e a gente abre para a dimensão que a gente quer, que é aquela segunda opção. Agora, né, ele já está com a dimensão, com o ponto central dele, né, que é o ponto de intersecção das duas diagonais, coincidente com a nossa origem, então a gente não precisa posicionar isso. E agora o que a gente vai fazer é colocar as dimensões da peça, né? Então, novamente, é 40 por 130, então aqui basta a gente colocar as nossas dimensões para começar a definir a nossa peça. Então, aqui 40 metros e aqui 130. Percebam, né, que como a gente utilizou dessa opção de retângulo, ele já ficou bem definido. Aqui, a gente vai utilizar, né, no nosso recurso de base estudado. Então, eu vou colocar no Ctrl 7 só para vocês conseguirem observar de uma forma melhor. E, né, a gente vai extrudar 4 milímetros. Aqui, nesse caso, né, nessa peça específica, tanto faz o jeito que a gente vai extrudar, né, se vai ser plano médio, se vai ser cego. O importante é que a gente extrude, né, na medida certinha. Então, eu vou colocar no cego mesmo 4 milímetros. Consegui visualizar, ver que está tudo certinho. E vou dar um confirmar. Então, agora a gente já tem a base da nossa peça, né? Que é aquela parte mais... que já começa a aparecer bastante com a peça específica que a gente está trabalhando. E agora, antes da gente trabalhar, né, com o assistente de perfuração e fazer o plano linear, eu vou primeiro, né, fazer esse corte estrudado utilizando o do oblongo, né, para a gente relembrar da aula anterior que a gente teve, né? Então, pegando aqui no plano, né, nesse plano que está aqui na face superior da nossa peça, eu vou abrir outro esboço. Vou dar um Ctrl 8 para ele ficar observando, né, a face que eu selecionei. Então, o esboço está aberto, né, esboço 2. E aqui eu vou selecionar o oblongo. Então, só confirma, né, se a opção que você seleciona está certa. Então, vou selecionar o ponto do centro que eu quero. Vou abrir e abro de novo. E dessa forma a gente tem já a interface, né, comum do nosso oblongo. E lembrando que o oblongo ele é definido, né, por uma medida de raio e a medida de uma semicircunferência até a outra, né? Então seria 84. Então 9 e 84. E daí colocando aqui essa primeira medida 9. E 84. Beleza, tá tudo certo. O único ponto que a gente precisa observar, né, que talvez vocês tenham se enganado, assim como eu, né, eu olhei rapidinho e não percebi, mas essa peça, o centro do nosso bilongo, ele não tá
diretamente na origem, né? Então, percebam que daqui para cá a gente tem 22 milímetros e daqui para cá a gente tem 24. Então, esse é um oblongo que está deslocado mais para a esquerda. Então, aqui, né, caso isso tenha acontecido com você também, caso você não tenha percebido, o que a gente pode fazer é pegar esse ponto, né, que é o ponto médio, a gente vai clicar em cima do posicionamento, que é esse coincidente que tem, e a gente vai remover. Então, agora, a gente, para evitar, né, apagar o esboço que a gente já fez, evitar apagar o oblongo, a gente pode simplesmente apagar o posicionamento, e agora, né, o nosso oblongo, ele tá solto novamente. Um posicionamento que não vai mudar, na verdade, é o fato do nosso ponto médio aqui, né, do oblongo, e a origem eles estarem horizontais. E com isso a gente já trava o nosso oblongo em uma dimensão. Então agora ele consegue arrastar, né, de um lado para o outro, mas ele não consegue arrastar de cima para baixo. E isso já é um bom caminho, assim, já é um bom posicionamento da gente fazer. E agora o que a gente precisa, de fato, é colocar, né, como esse distanciamento aqui de 22 milímetros para travar só com relação ao centro dessa semicircunferência até a borda. E colocando aqui como 22, a gente já trava, né, o nosso oblongo nas duas dimensões. Então, eu no primeiro momento olhei, eu imaginei que o centro do oblongo estaria no centro da figura, né, na origem, mas nesse caso não era, né? Então sempre tomar muito, muito cuidado quando a gente estiver observando os desenhos. E agora a gente consegue já fazer o nosso corte extrudado, né, que a gente tinha comentado, então vou dar um Ctrl 7 para poder facilitar a nossa visualização. E aqui, lembrando, né, nesse caso, como a gente colocou o cego no outro, né, a gente disse que não importava, só que nesse caso é legal que a gente coloque, né, uma configuração que use da própria peça, né? Então eu vou colocar até a superfície, eu vou selecionar a superfície que eu quero que o corte ele vá e ele pare. Se você não lembra, né, desse conceito, sempre lembrando que a gente evita ao máximo colocar relações de medida, né? Porque imagina, se eu pego essa chapa e eu preciso de uma chapa mais grossa, né? Eu aumento, então na minha modelagem a espessura da chapa para 5 milímetros, eu teria que alterar também a espessura do corte para garantir que o oblongo tivesse cortando tudo. Só que nesse caso, né, como eu selecionei através de uma relação, né, que eu quero que o esboço ele corte até a outra face, eu não vou precisar alterar, né, isso no futuro. E dessa forma a gente evita, né, ficar fazendo esses passos extras, né, esses passos a mais desnecessariamente. E beleza, né, agora a gente já está chegando na parte em que de fato a gente vai começar com o assistente de perfuração que a gente comentou. E então agora, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, na face inferior, né, porque lembrando que essa aqui a gente está observando de cima, e a gente vai fazer um furo, né? E através desse um furo a gente vai conseguir basear, né, todos os nossos a gente vai utilizar para poder espelhar todos os outros furos, né, através dos recursos de padrão linear e espelhamento, que nem a gente comentou. Então aqui eu vou dar um Ctrl 6, que é a nossa vista inferior, e eu vou selecionar, na verdade, né, eu vou abrir aqui dentro dos recursos, o assistente de perfuração, né, que em inglês é Hole Wizard. E aqui eu vou começar a mexer nas configurações, né, então vocês já devem ter mexido um pouquinho no modo interior com o Novak, e aqui a gente tem vários tipos de perfuração, né, que a gente consegue fazer, e esse aqui é o padrão, né, de furo que a gente vai utilizar, né, que é aquele furo com rebaixo que a gente comentou, e aqui a gente tem, né, as configurações, eu não vou me aprofundar porque imagino que vocês tenham visto com o Novak, de Unsymmetric, que a gente pode colocar, e aqui quais são as dimensões do nosso furo, né, agora é a hora que a gente começa a observar de novo. Então ele tem 6 de diâmetro externo e 4 de diâmetro interno. Então aqui a gente vai utilizar, né, o Unsymmetric mesmo. Aqui nesse tipo a gente não precisa alterar, na verdade. E aqui o que a gente vai fazer, né, a gente dentro do padrão, né, M6, M5, não necessariamente o M6 ele representa, né, um diâmetro externo de 6, então eu vou abrir aqui só para que a gente consiga observar, né, as nossas configurações, né, os padrões de tamanho que a gente está utilizando. Então aqui percebam, né, que o diâmetro externo que está sendo utilizado é de 12,600 milímetros e aqui o interno é de 7 milímetros. E não é isso que ele está pedindo no desenho, não é mesmo? Então aqui o ângulo ele está correto, né, que é o ângulo de 90 graus que está descrito. Então aqui a gente vai pegar, né,
e vai colocar essas duas medidas que a gente quer. Então, sempre observando, né? A maior medida que a gente quer são 6 milímetros e a menor medida que a gente quer são 4 milímetros. Então, né, isso é um recurso que a gente utiliza, né, para poder utilizar o nosso assistente de perfuração. E aqui, agora a gente já, com tudo definido, né, o ângulo ele já está certo, a gente vai utilizar do posicionamento. Então, eu vou selecionar a face em que eu quero que o meu furo ele apareça e eu vou colocar ele em qualquer lugar nesse primeiro momento. Então, eu vou fazer um furo, né, eu vou fazer ele aqui na parte inferior da minha peça. E agora, esse furo, eu vou utilizar ele para poder posicionar. Então, eu vou dar um Ctrl 8 para ele poder centralizar. E eu vou começar a colocar as dimensões, né, o posicionamento dele. Então, da minha lateral, né, até esse furo, a gente tem 9,5 e daqui até aqui a gente tem 5. Então, eu acabei rodando a peça, né, ficou um pouco confuso. Eu vou clicar em Ctrl 6 de novo, só para a gente observar, né. Então, lembrando que aqui é a dimensão que a gente colocou de 22. Então, portanto, essa é a dimensão que a gente vai colocar, né. Então, só repassando mais uma vez, 9,5 e 5. Então, aqui eu vou colocar em Smart Dimension e selecionando, né, o centro do furo até a borda, vou colocar 9,5 milímetros. No centro do meu furo até a borda inferior são 5 milímetros. E com isso, o centro, né, da perfuração que a gente vai fazer, ele ficou preto, né, o que significa que ele está bem definido. Com isso, a gente consegue já confirmar. Vou confirmar o posicionamento. E confirmar a posição, né, do furo que a gente está utilizando. E com isso, a gente tem a nossa primeira perfuração. Beleza? Então, eu não me aprofundei muito no assistente de perfuração, porque vocês já viram, né, no módulo com o Novak. E agora é a parte nova que a gente vai visualizar, né, que é, de fato, a gente observar, né, com relação aos padrões lineares, né, que em inglês fica linear pattern. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é utilizar esse recurso para evitar, né, eu poderia fazer, colocar, né, 4 furos aqui na parte inferior, posicionar uns com relação aos outros, mas nesse caso não precisa, né? Então, sempre pensando naquela questão de economizar o uso de recursos, né? Então, se eu vier aqui, né, se eu espelhar todos esses furos e eu tiver que fazer alguma alteração, eu alterando a configuração desse furo em específico, eu já vou alterar todos os outros em consequência, porque eles vão ser espelhamentos do que eu fizer. Então aqui o Linear Pattern, né, a gente tem algumas opções diferentes, então depois eu vou fazer uma peça rapidinho com vocês para poder mostrar o padrão circular também. E é nesse também que a gente tem recursos como, por exemplo, espelhar, né, e esses outros que a gente não costuma utilizar tanto. Os mais utilizados mesmo são esses três primeiros, né, que é o padrão linear, padrão circular e o espelhamento. Então, antes de tudo, eu vou clicar no padrão linear que eu quero utilizar. E eu selecionando isso, ele vai abrir, né, algumas opções. Então, a direção 1, a gente vai explicar isso um pouco mais para frente, mas basicamente a direção em que eu quero que esse padrão linear ele aconteça. E aqui, nessas configurações de, por exemplo, espaçamentos e o número de instâncias que eu quero que apareça, né? Número de instâncias é o número de recursos que eu quero que apareça nesse padrão. E também tem algumas opções, né? Eu quero que ele se repita com, por exemplo, se eu colocasse aqui até essa referência, eu poderia colocar o distanciamento que eu quero que o recurso tenha do outro e selecionar, né, que eu quero que vá até a essa face, por exemplo. Mas nesse caso, o que é mais ideal para a gente utilizar seria esse espaçamento, né, e o número de padrões que a gente quer que se repita. Então, nessa peça, né, observando, a gente percebe que o espaçamento de um recurso até o outro que a gente quer utilizar é de 37. E quantos furos aparecem? 4. Então, beleza, é bem isso que a gente vai fazer. Então, o distanciamento de um até o outro, 37 milímetros, e o número de recursos que a gente quer que apareça são 4. Beleza. Na direção que a gente vai utilizar, né, a gente quer que o recurso ele seja espelhado na direção horizontal. Então, aqui basta a gente selecionar uma linha, né, e vai até aparecer uma seta aqui apontando qual é a direção que você está tomando. Uma linha na horizontal. Daí nisso eu poderia selecionar essa, mas eu escolhi essa aqui de baixo. Aqui a gente vai colocar, né, os recursos, né? Então seria aqui esse símbolozinho representando os recursos que eu quero que sejam espelhados, ou então a gente poderia colocar uma face, por exemplo. Nesse caso, como é um recurso, eu vou clicar aqui, né? Então ele vai ficar azulzinho. Eu vou abrir a minha árvore de recursos e eu vou colocar justamente o assistente de perfuração que a gente utilizou.
Clicando nele, ele vai mostrar, né, mais ou menos qual que é o... Ele vai dar uma pré-visualização de como que vai ficar utilizando desse recurso de espelhamento, né, de padrão linear que a gente fez, na verdade. Com isso, a gente percebe, né, que ele já está bem mais similar com esse desenho, né, ele já está nos posicionamentos certinhos, e com isso eu posso clicar, então, em confirmar. Beleza, galera? Então, foi assim que a gente utilizou, né, do nosso padrão... É assim que a gente utiliza, então, do nosso padrão linear, né? Espero que vocês tenham entendido. A gente consegue, né, selecionar através da distância entre um e outro e o número de instâncias que eu quero colocar, né? Então, percebam que ele conta, né, o número da instância inicial, né? Então, ao invés de colocar 3, né, que eu quero que apareçam, eu vou colocar 4, porque eu quero que no total, após o padrão linear, eles fiquem em 4 perfurações. Beleza? Esse é só um detalhezinho importante da gente lembrar. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um outro recurso, que é o recurso do espelhamento que eu comentei também, para poder pegar, né, esses 4 furos que a gente fez e jogar eles para o outro lado. Tudo bem? Então, o recurso do espelhamento, ele é basicamente a gente pegar um recurso que a gente já fez, né? Então, nesse mesmo caso, uma perfuração, por exemplo, e a gente utilizar de alguma referência, né? Então, pode ser uma linha de centro, pode ser um plano, né? Que é o que a gente vai utilizar nesse caso, como referência para poder espelhar de fato, né? Então, ele vai deixar aquele recurso simétrico com relação a essa face, com relação a essa aresta que você escolher. Então, eu vou abrir aqui, né, colocando na setinha de baixo, e vou selecionar Mirror, né, que seria espelhamento. Aqui, a gente vai colocar, né, a face ou o plano que a gente vai utilizar como referência para poder espelhar. Nesse caso, né, é sempre importante que a gente tente utilizar, né, sempre que na medida do possível, os planos principais, né, que seria o frontal, o superior e o direito, né, como referência para poder utilizar o espelhamento. Nesse caso, como a gente quer que essa figura, eu vou até colocar um Ctrl 7 para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, como a gente quer que esses 4 furos eles sejam espelhados para o outro lado, qual é o plano que é mais interessante da gente utilizar como espelhamento, né? O superior é esse que a gente utilizou o esboço inicial, o plano direito é esse, e a gente tem o plano frontal. Qual é o plano ideal para a gente utilizar para fazer esse espelhamento do recurso? Vou deixar um tempo para vocês pensarem. Isso mesmo, o plano ideal para a gente utilizar é o plano frontal, certo? Dá para a gente perceber porque esse plano frontal ele está cortando a nossa peça exatamente na metade, né? E como é uma peça simétrica, é o plano ideal para a gente utilizar para poder espelhar esse recurso que a gente está utilizando. Aqui ele vai abrir automaticamente os recursos que a gente quer espelhar. E aqui eu vou selecionar, né, o padrão linear que a gente colocou. E percebam que ele já vai mostrar também, né, uma pré-visualização, uma visualização parcial de como que esse furo vai ficar. Então, beleza, né? Eu percebo que ele tá, de fato, como a gente queria que ele tivesse. E é isso, então. Eu percebo que ele tá do jeito e eu vou confirmar o recurso. E daí, galera, agora a gente pode utilizar, né, dar uma olhadinha na peça para ver se tá, de fato, da forma que o desenho aparece. Vou até abrir aqui o desenho de novo. E a gente observa, né? A gente tenta analisar se tem mais algum recurso que faltou a gente fazer. Mas nesse caso, não. Essa aqui é a nossa chapa guia, que é o número 6, né? Então, agora a gente vai fazer as últimas configurações. Então, eu vou colocar só o material rapidinho, né? Lembrando que é sempre importante. Então, eu vou editar o material. Ele é um aço 1020. Então, AISO 1020, aplicar. E basicamente isso. Agora a gente vem para salvar a peça, né? Eu tenho esse péssimo hábito de salvar as peças apenas no final, mas você pode salvar antes, né? Eu recomendo até que você salve antes, para evitar, né, que o Solid, caso ele tenha algum problema, para que você tenha que fazer tudo de novo. Então, essa aqui é a nossa chapa de guia, número 6, e ela está finalizada, né? Eu vou enviar essa chapa para o Novak, né? Então, no próximo módulo, vocês vão visualizar com ele melhor sobre como que vocês podem fazer como que vocês podem utilizar o seu curso de montagem, né? Então, o Novak ele vai pegar todas as peças que eu e o Sukita fizemos e ele vai utilizar como para colocar dentro da montagem do torninho completo, beleza? Agora, rapidinho, eu vou só passar com vocês, né? Escolhi uma peça diferente, né? Que não faz parte do projeto do torninho paralelo, mas só para a gente observar como que pode ser feito esse recurso, né? Do padrão circular também, né? Além do padrão linear e do espelhamento que a gente colocou, a gente vai fazer rapidinho uma peça para poder observar, né, com relação a esse padrão circular que a gente vai fazer. Então,
rapidamente, né, a gente consegue observar essa peça. Ela é uma peça circular, né, então a gente percebe que ela tem duas dimensões, né, então uma dimensão maior de 10 milímetros e um pequeno ressalto de 2, e um diâmetro externo de 60, e um diâmetro interno, né, de 60, perdão, e um diâmetro externo de 100. Então, essa aqui é uma peça rapidinho da gente fazer, né? Então, não vou me aprofundar muito, né? Eu acho que vocês já observaram bastante também sobre padrão circular, né? Sobre ressalto utilizando o padrão circular, né? Então, eu não vou me aprofundar muito nisso. Então, de novo, a gente vai abrir só uma peça rapidinho. Eu vou escolher, né, o plano frontal, por exemplo, mesmo, para poder abrir o meu primeiro esboço. E dentro dele eu vou começar a desenhar rapidinho a interface que eu quero que apareça. Então, lembrando, né, eu vou colocar só uma linha de centro, porque é o que a gente vai utilizar como referência para poder fazer a peça circular. A gente vai fazer, né, a gente vai desenhar esse padrão aqui, né? Então, 10 milímetros, daí entrando, né, com 2 milímetros, e o externo 100 e o interno de 60, beleza? Então, show. Eu vou pegar aqui, vou desenhar, né, da minha origem até a parte de cima. Vou entrar, descer. Lembrando que nesse primeiro momento a gente não precisa se ater tanto aos nossos detalhes, beleza? Agora a gente vai começar a colocar as nossas cotas. Então, daqui eu sei que tem 10 milímetros. Aqui eu sei que tem 2 milímetros. Aí aqui é aquele recurso que a gente vai utilizar, né? A gente vai selecionar a face externa com relação à linha de centro. Aqui, arrastando para o lado, a gente tem a dimensão normal, né? Que costuma aparecer mesmo, né? Da minha face da minha aresta até a outra. Só que como a gente está utilizando como segunda referência uma linha de centro, se eu arrastar para o outro lado, ele entende, né, que eu vou utilizar essa linha de centro como uma referência para poder fazer uma extrusão, né, circular. Então eu vou utilizar desse porque ele fica melhor a visualização. E daí aqui essa dimensão máxima é 100. E novamente, né, dando um zoomzinho só para poder selecionar a aresta correta até a linha de centro, arrastando para o lado, eu vou colocar o 60, que é a dimensão interna. Beleza? Então agora, né, todo o meu esboço ele está definido, porque as linhas elas estão pretas. E com isso eu vou vir aqui em recursos e vou colocar ressalto base revolucionado. Isso aqui vai aparecendo porque eu não fechei a última linha do meu esboço, mas ele vai aparecer que o esboço ele tá aberto. Mas, de qualquer forma, né, se eu colocar um confirmar, ele vai entender qual é a revolução que eu quero fazer. Eu vou confirmar. Então, beleza. Dando um Ctrl 8, a gente percebe já, né, como que essa visualização lateral da peça. E essa aqui é uma visualização de desenho em que ele cortou apenas metade da peça. Então, talvez você tenha olhado para a parte inferior e não tenha entendido muito bem o que está acontecendo. Mas é porque é como se daqui para baixo ele tivesse feito um corte até a metade. Então, esse corte ele veio, pegou aqui, ele removeu toda essa parte e a gente está observando ele pela lateral. Então, a gente está vendo, né, que esse aqui ele é um furo que apresenta ele é um furo, né, com rebaixo que a gente fala. Então, de novo, para esconder a cabeça do parafuso, ele tem esse rebaixo, né, então a cabeça ela entraria aqui, e o parafuso ele não ficaria, né, com a cabeça para fora. Beleza? Então, aqui, isso aqui, né, é uma configuração do desenho também, para quem não fez desenho 1, que mostra, né, sobre qual que é o tratamento de superfície que a gente vai utilizar, né, então, nesse caso, seria retificado. Mas isso não é tão importante, né, na hora da gente modelar a peça. Então eu não vou passar tanto por cima disso também. O importante é que a gente perceba, né, quais são as dimensões do furo. Então ele é um furo com rebaixo, que nem a gente comentou, né? Então ele tem diâmetro externo de 12, diâmetro interno de 8. E ele tem, né, o rebaixo de 6 e o resto, né, seria 4 consequentemente. Então essas são as configurações que é importante a gente olhar na hora de fazer o nosso furo com rebaixo. Então, de novo, né, a gente vai utilizar o assistente de perfuração. Só importante da gente observar, né, que tomar cuidado, porque essa parte aqui é a face inferior, né, então é como se a gente estivesse olhando a peça por aqui. Então, só tomar cuidado, né, porque, novamente, esse furo, ele tá aparecendo duas dimensões, né, então a dimensão externa
e a dimensão interna com as linhas definidas, então significa que a gente está conseguindo observar nessas duas dimensões do furo. E como essa linha aqui está pontilhada, significa que a gente não está conseguindo ver essa face, né, esse ressalto, né, que tem, né, de 2 milímetros. Então, por isso, né, a gente vai selecionar essa face, vamos selecionar o recurso de o assistente de perfuração, e o furo com rebaixo já é essa primeira opção aqui. Já é essa primeira opção, né, que é o furo com rebaixo que a gente vai utilizar. E aqui, a gente vai utilizar de novo, né, a opção do Anzimetric mesmo, a gente não vai alterar. E aqui a gente vai começar a mexer nas configurações, novamente, que a gente quer que apareçam, né? Então, esse aqui é a dimensão interna que a gente quer que ele tenha. Essa aqui é a dimensão externa e essa aqui é o tamanho do rebaixo, né? Então, aqui eu vou pegar, lembrando, né, que a nossa dimensão interna que a gente quer que o furo tenha é 8, né? Vocês podem olhar no desenho de novo. Essa dimensão externa é 12 e o rebaixo que eu quero que ele tenha é de 6. Então, a gente está modificando, né, de novo, as medidas do furo, né? Tanto que por isso apareceu aquela notificação para mim, porque eu tinha feito as alterações na última peça quando a gente mexeu. E eu vou selecionar nas posições que eu quero que ele tenha. Então, eu vou colocar, selecionei a face em que eu quero que esse furo apareça, e vou colocar uma dimensão do furo. Então, eu vou dar um Ctrl 8 só para ele ficar centralizado. E aqui eu vou começar a colocar as dimensões, né? Eu vou começar a posicionar o furo de fato. Então, antes disso, na verdade, eu vou pegar o centro do meu furo e eu vou colocar ele como vertical com relação à minha origem, né, para poder travar. Então, agora o meu furo, ele consegue mexer de cima para baixo, mas eu não consigo arrastar ele mais para as laterais, beleza? E agora, olhando, né, de novo para a dimensão que o furo tem, ele está, né, a uma distância de 80 da nossa linha central. Então, arrastei para o lado. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o Smart Dimension. Com relação à minha origem, né, até o centro da peça, é 40, né? Então, de um lado para o outro, a gente colocaria 80, né? Se a gente pegasse com relação aos dois furos. Mas nesse caso, né, como é só a metade, vou colocar 40. E agora, o meu furo está bem definido, porque o centro dele está em preto. Beleza? Eu vou confirmar. Tá? Só um momento. Não sei muito bem o que aconteceu. Perdão. Então, aqui eu tenho que alterar essa parte inferior também, né? Então, eu vou colocar como 12, porque é o diâmetro externo que eu quero que ele apareça. E agora sim, eu tenho já a dimensão do meu furo com rebaixo, né? Então, é sempre importante a gente observar todas as dimensões, né, que a gente quer que apareça, né, da configuração. Vamos colocar aqui um Ctrl 8. Só ver porque está aparecendo esse aviso. Deixa eu ver. Não sei porque isso apareceu. Será que dá pra gente apagar isso aqui? Enfim, não sei por que isso aconteceu, galera, mas imagino que não vai afetar significativamente a nossa peça e a gente vai conseguir utilizar o recurso de padrão circular da mesma forma. Então, novamente, né, a gente vai abrir aqui na árvore de recursos, vou colocar padrão circular, e aqui a direção, né, naquele mesmo caso, né, da direção do padrão linear, então eu posso selecionar qualquer circunferência que eu quero que ele tenha, né, então aqui a gente selecionando o círculo, ele vai pegar e vai colocar uma setinha, né, indicando qual que é o padrão que a gente quer utilizar. E aqui a gente pode colocar, né, com relação com o espaçamento igual, né, então aqui nesse caso seria, e a gente vai colocar o número de padrões que a gente quer que apareça, ou então a gente pode colocar, né, uma opção de utilizar os ângulos, né, como espaçamento. Nesse caso, né, eu quero que ele rode por 360 e ele faça 4 instâncias, né, que seria aquela dimensão. Aqui a gente vai pegar o recurso, né, novamente vai abrir a árvore, e o furo que a gente quer que ele faça o padrão circular. Beleza? Então, novamente, né, só a gente pega a direção, então eu selecionei a circunferência externa. Aqui a gente vai colocar espaçamento igual, né, então nos 360 graus
da circunferência eu quero que ele repita 4 padrões, e o padrão que eu quero que ele repita é o furo que a gente colocou. Então eu vou confirmar, e aqui está a nossa peça, né? Então percebam que ela ficou bem bonitinha, foi bem rápido da gente fazer. E eu não me aprofundei tanto nela, porque não é o foco do nosso projeto, mas eu queria mostrar também para vocês como que a gente pode utilizar do recurso de padrão circular. Então eu não vou nem salvar essa peça, na verdade. E eu espero que tenha dado, né, para a gente analisar um pouquinho, um pouco sobre como utilizar desses recursos mais profundamente, né? Então, dentro de outras peças, a gente também vai ter, né? Então, até mesmo aqui na mandíbula fixa, a gente tem, a gente pode utilizar novamente do recurso de padrão linear e o espelhamento. E eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco melhor sobre como que a gente pode utilizar esses recursos na prática. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, é só entrar em contato comigo, com o Novak ou com o Sukita. E é isso, galera, e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!